partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente. Hoje, quarta-feira, 23 de julho. Santo Ângelo amanheceu com aquele friozinho típico de inverno missioneiro, céu nublado, vento gelado, mas com aquele cheirinho de café que nos chama para uma boa conversa. Agora são 13 horas e 3 minutos, fazem 17 graus na capital missioneira. Eu sou Dani Schneider e começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para aquecer o nosso tema de hoje, que é educação e formação, eu trago uma frase de Flora Lewis, jornalista norte-americana pioneira no jornalismo internacional. Learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another way to think about things. Ou seja, aprender outro idioma não é apenas aprender palavras diferentes para as mesmas coisas, mas uma nova maneira de pensar sobre elas. E é com essa inspiração para expandir horizontes que recebemos hoje uma mulher extraordinária, que enxerga a educação como uma ponte para o mundo. A teacher Carolina Strochone do Carmo, professora, orientadora pedagógica, mestre em inglês e apaixonada pelas línguas e pelas infinitas possibilidades que elas abrem. Junto com a querida professora Andressa Pessoa Enval e também uma tia Stashman, ela conduz com brilho e dedicação a Escola de Habilidades Rei Peppers em Santo Ângelo, que é a nossa patrocinadora do dia. Seja muito bem-vinda, teacher Carolina. Muito obrigada. O que tu achou do meu inglês arriscadíssimo? Olha, gostei muito dessa introdução, Não, Dani. foi especial pra vocês, tá? Tô aqui Fui com surpreendida. calor por ter me arriscado, mas Adorei, achei parabéns. que era o mínimo que eu podia fazer pra te receber aqui, Carol. Thank you very much. Thank you very much. Ai, que bom. Eu tô muito feliz em te receber aqui. Muito obrigada. Descobrimos há pouco, ouvintes, que nós somos vizinhas. Nos mudamos em menos de uma semana pro mesmo prédio. Exatamente. Então, tô aqui na frente da minha nova vizinha. Isso. E feliz por receber vocês nesse dia que a pauta é educação e formação, porque, como a gente conversava aqui antes, é uma pauta que eu amo muito, falar de educação. E sei da importância da gente abrir os nossos horizontes para falar outras línguas, que não só inglês, espanhol, enfim, e também outras que a gente vai falar hoje durante a nossa entrevista. Mas quando li a tua biografia, fiquei super encantada e curiosa, porque tu tens uma trajetória, apesar dessa carinha de novinha, né, uma trajetória muito grande, né, fora do Brasil. Então, queria que tu contasse pra gente como é que foi crescer em tantos países diferentes, ter sido alfabetizado numa escola americana na Grécia. Que legal! Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória. Certo. Dani, primeiramente, gostaria de agradecer, né, o espaço. É um prazer poder conversar contigo, enfim, conversar com os nossos ouvintes, os espectadores, e falar um pouquinho sobre esse universo que é tão importante, que é o universo de línguas, né, línguas estrangeiras e a educação de modo geral. Então, assim, começando pela tua primeira pergunta, que é envolvendo a minha trajetória com as línguas estrangeiras, eu digo que eu tive realmente muita sorte nessa vida, de ter tido a oportunidade, desde muito cedo, estar imersa nesse universo. Então, assim, tudo começou por conta da profissão do meu pai. Na época, o meu pai era jogador de futebol. E por esse motivo é que eu e a minha família precisávamos com muita frequência nos mudarmos de uma cidade para outra, ou de um país para o outro. Então, aconteceu de eu ter nascido na Espanha. Na época, o meu pai jogava lá em um time espanhol. Passamos uma temporada lá, passamos uma temporada também em Portugal. E aí, dos meus 3 para os 4 anos de idade, é que nós nos mudamos para a Grécia. Que legal! E a Grécia foi, assim, o país no qual eu passei a maior parte da minha infância. Eu fiquei lá até os meus 13 anos de idade. E foi lá que eu tive, então, as minhas primeiras experiências com a língua inglesa. Então, assim, o português para mim sempre foi, desde o início, a minha língua materna, é a minha primeira língua. Foi a língua que, independentemente do país
país onde nós estivéssemos morando, sempre foi a língua que foi utilizada em casa, né, dentro do núcleo familiar. Aprendi o espanhol e aí entrou então o inglês. Logo quando nós nos mudamos para a Grécia, em Atenas mais especificamente, os meus pais se viram assim diante de um dilema. E agora, essa menina precisa ir para a escola, mas tinha diferentes opções. Eles poderiam me matricular em uma escola grega na época, ou em uma escola norte-americana, né? Muitos companheiros de time do meu pai tinham filhos, enfim, matriculados em escola norte-americana, então era uma alternativa. E eles tomaram uma decisão, ao meu ver, assim, muito sábia, né? Porque na concepção deles, eles não sabiam por quanto mais tempo nós iríamos viver ali naquele país. Então, eles pensaram, o inglês vai ser talvez aquilo que vai abrir mais portas para ela e que, independentemente de onde nós estivermos, ela vai utilizar, né? Ela vai ocupar. Exatamente. Então, optaram pela escola norte-americana. Foi lá, então, que eu tive o meu processo de alfabetização e de letramento acontecendo. E acabou mudando completamente a minha vida, porque eu acabei me apaixonando pelo inglês. E, assim, eu aprendi também que a língua, ela nunca vem sozinha, né? Então, tudo aquilo que envolve a língua, a aprendizagem de uma língua, até mesmo o ensino, vem carregado de uma série de outras coisas. Uma dessas coisas é a própria cultura, né? Então, eu me encantei por esse universo. Realmente, como você disse, assim, sou apaixonada por tudo que envolve idiomas e, enfim, culturas. E foi realmente, assim, uma experiência única na minha vida. Eu tive a oportunidade ali de ter contato com pessoas de várias partes, com vários históricos, diferentes tipos de background. E isso me moldou muito, né? E me tornou, enfim, a pessoa que eu venho me tornando também. Que legal, que legal. Que experiência incrível que deve ser. Eu já tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil, conheço a Espanha e já tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E esse inglês medíocre aqui que tu visualizou, Imagina. ainda assim ele é uma possibilidade de se comunicar, né? Exato. E eu acredito muito que comunicação ainda vai salvar o mundo, porque o diálogo ele é fundamental, né, Fitcher? Com toda certeza. Então, que sensacional a tua história. E daí, assim, são mais de 10 anos com a experiência de ensino de inglês. Quando é que tu entendeu que tu queria ser professora e que tu queria trabalhar ensinando Legal. inglês? Sabe, Dani, que muitas ideias, assim, passaram pela minha cabeça, né? Eu, enfim, pensei em trabalhar com diversas coisas, mas chegou um ponto na minha vida, principalmente no ensino médio, né? Quando eu estava concluindo o ensino médio, e aí a gente percebe que o tempo, ele tá se esgotando e a gente precisa tomar uma decisão. Mas isso continuou, assim, falando muito alto, né? Essa paixão e o desejo de poder ajudar outras pessoas a passarem por esse processo, sabe? E ajudar as pessoas a se transformarem, porque tem muita relação com a própria frase que você trouxe no início, né? Então, assim, é impossível você ter contato com uma outra língua e você não se transformar de alguma forma nesse sentido. Então, eu queria muito poder contribuir, né, no processo de outras pessoas, e foi aí que eu decidi, então, cursar letras, português e inglês, na Unijuí, e fiz, enfim, todo o meu processo de graduação lá. Não contente, quis ir um pouco mais a fundo. Ainda durante a minha graduação, eu já tinha, assim, o desejo muito grande, muito forte, de me especializar e de ir além. Então, eu busquei, um tempinho depois, o meu mestrado. E hoje eu sou, então, mestra em inglês, voltada ali para, enfim, os estudos linguísticos. Estudei um pouquinho mais, através da minha pesquisa, mais especificamente o processo infantil, né, de aprendizagem de uma língua estrangeira. Então, procurei justamente entender se você ser exposto a uma língua estrangeira nos primeiros anos da infância ainda vai, de alguma forma, interferir, principalmente positivamente, né, no processo e no desempenho dessa criança mais adiante. Que legal. Então, E pode usar a tua experiência para poder confrontar todas as tuas teses. Isso. E aí, como que nasceu tua conexão com a Hey Peppers? A minha conexão com a Hey Peppers iniciou ali em meados de 2018, 2019.
Inclusive o Matias, que foi uma pessoa que você citou, que é um dos meus sócios, atualmente, na época ele já trabalhava em uma unidade Hey Peppers, mais especificamente em Ijuí, e ele insistiu bastante, né, para que eu conhecesse um pouquinho mais da Hey Peppers. Ele dizia, vem, eu acho que é a tua cara, tu vai amar, E, enfim, aconteceu que ele fez essa ponte e eu acabei vindo a ter o meu primeiro contato com a Hey Peppers aqui em Santo Ângelo, inclusive. E foi ali que eu tive, então, a minha primeira experiência na escola enquanto teacher. Então, eu comecei trabalhando em 2019 como professora ali. Passei alguns anos. Acabei me afastando por um semestre. E depois de um tempinho, a franqueadora da Hey Peppers, né? Então, a sede da Hey Peppers, que fica localizada em Santa Rosa, me contatou, me convidou para ser orientadora pedagógica da rede. Então, eu tive uma experiência também como orientadora pedagógica de toda a rede Hey Peppers. E mais recentemente, então, agora no finalzinho de 2024, surgiu a oportunidade de estarmos à frente da Hey Peppers de Santo Ângelo. Enquanto empreendedora. Enquanto empreendedores. Que sensacional. Aliás, eu quero mandar aqui um beijão gigante para a Prof. Andressa, tá? Porque ela, assim, é uma querida. Ela é uma querida. Conheço ela por conta do meu filho, né? Do Bernardo, que estuda na Escola Verzeri. E eu fiquei encantada, assim, quando ela veio conversar comigo. Disse, nossa, que prazer vai ser, entendeu? Porque, assim, eu já te disse isso nos bastidores, né? Eu sou muito encantada com o formato da escola de vocês, com o modelo de negócio da Hey Peppers, né? Tu falaste aqui que vocês são uma franquia, né? Isso. E eu acompanhei o início da Hey Peppers, então, assim, eu acompanhei a transformação, né? De vocês em todos os passos, né? Desde ser uma escola de inglês até hoje uma escola de habilidades, o que para mim é fantástico, né? Porque é o modelo de ensino que eu acredito que seja um modelo de futuro, assim, educação do futuro. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, primeiro, dessa questão da franquia, né? Porque vocês estão espalhados hoje por quantas cidades? Hoje a Hey Peppers, ela se encontra mais especificamente em 32 cidades. A maioria das escolas se encontram, então, aqui nesta região do Rio Grande do Sul, então no Noroeste. Mas nós temos já unidades, então, no estado de Santa Catarina e no Paraná também. Ai, que legal, tá crescendo muito. Sim. Que legal. Porque, assim, é uma escola diferente, sempre foi uma escola diferente, não só fisicamente, né, esteticamente, que é uma estética que chama atenção, né, encanta, colorido, divertido. Isso. Mas também por conta da metodologia de vocês, da forma de vocês repassarem, né, compartilharem aprendizagem. Queria que tu falasse um pouco dessa forma que vocês usam, porque, assim, ser uma escola de habilidades diferencia vocês de qualquer outra escola que a gente tem aqui. Então, o que vocês ensinam lá e qual é a forma que vocês ensinam lá? Legal, Dani. Eu acho que é muito bacana, assim, você trazer essa retrospectiva, né? De fato, há mais de 10 anos atrás, quando a Hey Peppers surgiu, ela surgiu como uma escola de inglês, né? Mas com o passar do tempo, esse leque, ele foi se expandindo. Enfim, hoje nós somos, sim, uma escola de habilidades, então, além de idiomas, nós também trabalhamos com outros cursos, como, por exemplo, robótica, programação, inteligência artificial, que é uma coisa que está muito em alta, né? E que, enfim, vai perdurar por bastante tempo, né? E assim, como você diz também, a Hey Peppers veio para quebrar alguns padrões, começando pela própria infraestrutura, aquelas cores assim padronizadas que geralmente remetem ao inglês, foram deixados de lado. Então a gente traz assim muito colorido e traz justamente a própria pimenta, né, que é para mexer com a estrutura, né, dar aquele sabor e aquele tempero diferente
que a gente sentia que faltava, né, no processo, assim, de ensino e de aprendizagem do aluno, enfim. E a gente faz isso de uma forma, assim, muito legal. Nós temos como principal pano de fundo, quando a gente se refere à abordagem, à metodologia, o que nós chamamos de abordagem sociocomunicativa, né? Então, como o próprio nome já diz, o nosso objetivo principal é desenvolver de forma comunicativa o nosso aluno. Então, as aulas, elas acabam tendo, assim, um padrão bastante diferente do tradicional, né? São aulas, assim, bastante dinâmicas, que envolvem bastante movimento em sala de aula, muita interação entre os pares, com o professor, é claro, também. Então, justamente buscando desenvolver desde o início essa habilidade que é tão necessária e que acaba sendo muito procurada pelo aluno, né? Que é a forma de se comunicar de uma forma, assim, enfim, confortável por parte do falante, né? Que importante isso. Porque eu vou te dizer, assim, na minha visão, a grande dificuldade de se aprender inglês tá muito pautada na vergonha. Exato. Né? Para eu falar esta frase aqui, é porque eu não sou uma pessoa envergonhada. E assim, já não tenho mais idade de ligar para o que as pessoas vão pensar, né? Mas a vergonha acompanha muitas pessoas, enfim, e eu acho que é um fator importante na hora de se aprender uma outra língua e se expor na frente de outras pessoas falando. Como que vocês trabalham essa questão, principalmente assim, de alunos que vêm de escolas tradicionais, de uma educação tradicional, né? Às vezes não fez um outro curso. Como que existe como que acontece essa integração com a metodologia de vocês? Legal, acho que esse é um ponto, assim, bem importante que tu traz. De fato, muitos alunos chegam até a escola com certos traumas muito baseados, assim, em experiências prévias que eles tiveram com o ensino e aprendizagem, principalmente da língua inglesa, né? Então, experiências vindas, por exemplo, de escolas regulares, experiências que os deixaram realmente com certo bloqueio, né? A construção ali de um certo muro entre eles e a língua. E isso acaba afetando muito, né? Isso é inegável. A forma com a qual a gente se sente em relação ao objeto com o qual nós estamos ali trabalhando vai impactar diretamente a experiência que a gente vai ter de desenvolvimento, né? Isso é algo, assim, considerado unanimidade já por parte de pesquisadores. Então, a nossa primeira preocupação na Hey Peppers, e que faz parte ali do primeiro elemento do nosso padrão, é que o aluno se sinta bem, né? Que ele se sinta bem na escola, que ele se sinta bem em sala de aula, que ele se sinta bem com o professor, com os colegas, para a gente diminuir justamente esses níveis de ansiedade que muitas vezes vem acompanhando esse aluno, né? E como desde o início a gente traz muito essa proposta do trabalhar em equipe, trabalhar com um par, trabalhar com um grupo, isso acaba ajudando muito porque eles não aprendem sozinhos, né? Os alunos não aprendem sozinhos, eles aprendem muito uns com os outros e isso acaba elevando também o nível de confiança. No decorrer das nossas aulas, Dani, no decorrer ali do nosso currículo projetado, nós temos também, assim, uma série de propostas pedagógicas que vão buscar justamente desenvolver essa autoimagem, essa autoconfiança do aluno. Então, com muita frequência, eles vão ter a oportunidade de, por exemplo, se colocar diante do grupo, de falar em público, de desenvolver, então, essa habilidade também que vai impactar na maneira com a qual ele se sente posteriormente na hora de se comunicar, né? Seja dentro da sala de aula ou fora também. Ai, que legal, Carol. Bom, teacher, já são 13h21, tá? Já vamos pro nosso primeira pausa aqui no hora do break. No Cafezinho Missioneiro. Este programa tem o apoio de Corsã, Greens Café Corporativo e Hey Peppers Escola de Habilidades. Estamos ao vivo também pelo Facebook e YouTube da Rádio Novos Horizontes. A gente volta já com mais conversas sobre educação, idiomas e caminhos para o futuro. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Tem um mundo de oportunidades.
se permitir. Vem. Excuse me, hey, 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 Peppers. Excuse me. Hey, Peppers, excuse me. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como o saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. E já são 13h26 da tarde. Estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro ao vivo pela 104.7 FM e nas redes sociais da Rádio Novos Horizontes. Com apoio de Corsã, Grinks Café Corporativo e Hey Peppers Santo Ângelo, a gente está recebendo hoje a teacher Carolina Strochoni, falando sobre como aprender idiomas transforma vidas e como o mundo se abre quando a gente aprende a se comunicar além da nossa língua materna. E aí, a gente vai conversar um pouquinho agora a respeito dos pequenos, né? A partir de que idade, prof, tu entende que é ideal, assim, que a criança possa já ter contato com uma segunda língua? Essa é uma excelente pergunta, Dani, e como eu dizia anteriormente, acabou sendo algo, assim, de interesse muito particular meu também, entender se existe uma idade ideal para se iniciar, que idade seria essa? A conclusão a qual eu cheguei é de que quanto mais cedo, melhor. Então, assim, por exemplo, na Hey Peppers, os nossos cursos de inglês, eles são ofertados para crianças a partir de 1 ano e meio. É mesmo? Sim, e eles são literalmente bebês que vêm para a escola, eles vêm acompanhados e permanecem, no caso, ali acompanhados pelos pais, pelos responsáveis em sala de aula. E, geralmente, quando a gente apresenta essa faixa etária como uma possibilidade, né, de se ter uma turma, de se realizar aulas, as pessoas costumam ter essa reação que você teve. É um choque. É um choque. Mas isso está muito, assim, explicado pela própria ciência também. Porque você vê, são bebês, a grande maioria desses alunos vem para a escola e não fala sequer o português. Mas fato é que o que está acontecendo ali no cérebrozinho deles, naquele momento, naquele período, é incrível, né? Então, assim, eles estão absorvendo tudo ao que eles estão sendo expostos. Quando a gente costuma dizer assim, o cérebrozinho deles é tipo uma esponjinha, é bem isso que é, de fato, né? Eles estão absorvendo tudo. Então, o cérebro deles, nesse período ainda da infância, ele é bastante plástico. Isso significa que ele está muito, assim, propício a desenvolver com uma certa maestria tudo aquilo a que ele tem a oportunidade de vir a manusear de fato. Então, a gente trabalha muito com esse estímulo, né, de dar ali exposição a bastante oralidade, principalmente, então, muita musiquinha, muita interação, para que quando chegar o momento deles estarem preparados para vir a expor isso também oralmente, que eles façam isso com uma qualidade muito elevada. Que sensacional, assim, 1 aninho e meio, é um aninho amor, e meio. Que amor. Tá, mas daí eu não tive a oportunidade, não tive uma Hey Peppers na minha vida enquanto pequena, né? E aí hoje aqui no auge dos meus 44 anos, preciso aprender a falar inglês. Como que isso acontece no adulto, da melhor forma? Com todos os traumas juntos, né?
Então, Dani, assim, nunca é tarde, tá? Para se iniciar esse processo. E a gente leva muito em consideração, dentro das abordagens, das metodologias, das práticas de sala de aula, formas muito semelhantes da criança aprender sendo transferidas para o adulto também, né? Então, esse adulto, ele vem até a escola, ele entra em sala de aula, ele acaba tendo também bastante estímulo, né? Principalmente ali auditivo, oral, e desde o início ele vai sendo desafiado a reproduzir isso também, de uma forma assim bastante confortável, que venha a ser para ele também, né? Ali na escola, além do inglês, né, teacher, vocês têm, a Repepper se posiciona como uma escola de habilidades. Então, tu falaste antes ali que além de estar desenvolvendo inglês, enfim, as crianças têm a oportunidade de desenvolver outras habilidades que são oratória, falar em público, trabalhar em equipe. Mas além disso também vocês têm outras linguagens ali, que é programação, por exemplo, né? E assim, eu acho sensacional porque vocês conseguem unir várias questões que estão em alta e necessárias para um futuro, para um mercado de trabalho que se apresenta diverso, né? Então, vocês têm muitas coisas que são necessárias para esse futuro profissional. O que mais que vocês têm ali, então? A gente está falando de programação, Isso. de robótica. Isso, então nós temos os idiomas, temos a robótica, programação, inteligência artificial, temos também curso de educação financeira, temos curso de gardening, ou seja, jardinagem. E uma coisa muito legal, Dani, que eu acho que é importante da gente ressaltar, referindo-se agora à carga horária, tá? Os nossos cursos regulares na Repeppers, eles costumam ter a duração ali de 2 horas semanais, a aula. Mas o nosso aluno, ele tem a possibilidade de ampliar essa carga horária ao longo da semana, seja através, por exemplo, da realização de um segundo curso. Então, hoje o nosso aluno, ele pode estar matriculado em um curso de inglês regular e também, ao mesmo tempo, estar matriculado em um curso de robótica ou de programação, enfim, educação financeira. E nós também temos um grande diferencial, que são os nossos clubs. Então, são uma espécie de um plus que o nosso aluno tem direito, e ele acaba vindo a desenvolver através disso uma série de outras habilidades. Então, por exemplo, nós hoje temos clube de oficina maker. Então, o nosso aluno vem à escola num horário diferente e a cada semana ele é desafiado a desenvolver diferentes projetos, com os mais diferentes tipos de recursos e materiais que a gente possa imaginar, né? Além da oficina maker, nós temos também clube de conversation. Então, a própria conversação, o aluno tem a oportunidade de estar com outro grupo, às vezes com um outro teacher, a cada semana sendo convidado a refletir sobre diferentes temáticas e a discutir isso também, né? Então, assim, ele tem diferentes experiências ao longo da semana que não ficam apenas restritas àquele grupo regular no qual ele está matriculado, né? E assim, ele se desenvolve de uma forma muito plena, né? Como você dizia, hoje nós temos uma série de habilidades e competências que são fundamentais, né, para o cidadão do século XXI, para o próprio mercado de trabalho. Então, todos esses cursos, eles vão contribuindo muito para esse aparato que a gente entende que hoje o ser humano precisa ter para poder se destacar, enfim, e ter sucesso dentro desse meio, né? E é muito legal isso. E aí, eu estou ouvindo aqui, pensando, prof, porque assim, a gente, na verdade, vai além da questão de sucesso, de garantir, né, um futuro profissional e, enfim, viver melhor no mundo. Mas isso impacta também, como tu falaste antes, até na autoestima. Com desse aluno, né? certeza. Como que tu enxerga isso? Olha, Dani, acho que esse é um ponto bem relevante também, e eu costumo enxergar muito as línguas nesse caso, e enfim, até mesmo essas outras habilidades que são desenvolvidas como uma espécie de um passaporte que te dá acesso a uma infinidade de possibilidades, né? E você faz isso por conta própria, a partir do momento que você tem esse passaporte, que você tem esse passe livre. Quer dizer, eu domino essa língua, eu domino essa habilidade. Isso significa que eu não preciso necessariamente depender de terceiros para fazer a minha leitura do mundo ou para transitar livremente por ele.
Então, eu acho que isso te dá realmente, assim, um sentimento de liberdade, como você diz, assim, de autoconfiança, uma autoestima elevada, que é muito importante para o ser também, né? Verdade. E assim, a gente sabe que se a gente fala uma segunda língua, e inglês é a língua mais falada Sim. no mundo, né? Então, por conta disso, ela é bastante necessária. Mas o saber inglês, ele vai além só de me ajudar em viagens internacionais, né? Como que tu entende que o inglês abre outras portas nesse sentido? Eu acho, assim, Dani, que o céu é o limite, né? A língua inglesa é a língua franca atualmente e ela é a língua que predomina nos mais diferentes campos. Sim. Desde o mercado de trabalho, como a gente dizia, turístico, ciência, pesquisa, entretenimento. Então, o céu realmente é o limite e eu acredito, né, fortemente que você tendo conhecimento e tendo o domínio desse idioma, dessa língua, você pode transitar com uma tranquilidade muito maior por todos esses contextos, né? Perfeito. Teacher, e quando a gente fala de aprendizagem, claro que a gente fala de um tempo diferente para crianças e para adultos, muito por conta dessa esponjinha que nós adultos já não somos mais. Eu gosto de dizer que eles são pendrivezinhos vazios, né? Que a gente vai colocando ali, eles vão pegando, que é muito legal. Mas como é que vocês acompanham essa evolução do aluno e garante que essa aprendizagem esteja acontecendo? E quanto tempo isso é necessário? Quanto tempo isso acontece? Claro, Dani, que referindo-nos então a crianças ou até mesmo adolescentes, a gente tem uma jornada que ela pode ser mais longa, porque eles começam mais cedo e eles acabam tendo ali durante a vida escolar e acadêmica deles, pensando em escola regular, cursos que vão estar acompanhando dentro da Hey Peppers também, tá? Para alunos adultos, nós temos também considerando muitas vezes a objetividade que o aluno adulto tem, a gente tem ali um total de 5 módulos, né? Então, o aluno ele ingressa dentro de um nível iniciante, ao final desse 5º módulo, ele já sai com um nível considerado avançado e, às vezes, também proficiente. Tá? Falando um pouquinho sobre como a gente acompanha esse desenvolvimento. Para crianças e adolescentes, em sua maioria, nós temos assim um estilo de avaliação e de acompanhamento assim mais formal, bem pontual, mas que acaba conversando muito com aquilo que nós acreditamos enquanto, enfim, abordagem e metodologia também, né? Então, a nossa forma de avaliar e de acompanhar vai conversar muito com aquilo que o aluno está acostumado a desenvolver em sala de aula no dia a dia, né? Nós trabalhamos com desenvolvimentos de projetos que são elaborados por um tempo específico, né, durante o semestre letivo e no momento, enfim, selecionado, o aluno ele tem a oportunidade de apresentar isso. Em alguns momentos ele apresenta isso para o seu grupo, né, a sua turma e para o seu professor, mas ao final do módulo ele tem a oportunidade de apresentar isso para a comunidade. Então, as famílias são convidadas a vir à escola, enfim, amigos, parentes são convidados a vir à escola para ver essa espécie desse resultado final, né, desse projeto que foi desenvolvido ao longo daquele período de tempo, né? Para adultos, nós temos um processo semelhante, mas nós temos também um diferencial, né? Então, a partir de um determinado nível, na Hey Peppers, nós temos uma parceria com uma instituição chamada ITEP. E essa instituição ela é responsável pela elaboração de provas de proficiência. Então, por alguns anos e alguns módulos, o nosso aluno adulto, ao final do seu nível, tem a oportunidade de realizar esse teste, de realizar essa prova e de verificar exatamente qual é o nível linguístico dele. Então, em que momento desse desenvolvimento exatamente ele se encontra. Então, o aluno tem acesso a esses relatórios e nível após nível, ano após ano, ele consegue metrificar o quanto que ele está progredindo, linguisticamente falando. E quando ele chega no último nível, no nível mais avançado, essa prova, ela gera um certificado.
Então, esse é um grande diferencial, porque nós sabemos que hoje muitos adolescentes, muitos adultos procuram inglês, ou enfim, procuram uma escola, porque precisam dessa certificação internacional. Sim. Essa certificação que vai te possibilitar, por exemplo, no exterior, comprovar o teu nível. E a partir disso, ingressar, por exemplo, em universidades estrangeiras, ou vir a trabalhar para empresas estrangeiras com o teu nível ali certificado. Então, junto a Hey Peppers, junto à conclusão desse seu último nível, você tem direito à realização de uma prova de proficiência e, consequentemente, você tem direito a esse certificado também para você utilizar mundo afora. Que legal. Teacher, e me diz uma coisa, mesmo com a correria do dia a dia, né, que os adultos não têm o tempo que enquanto criança tinham, como que faz isso? Tem como aprender inglês nessa correria que é a vida da gente? Tem como aprender inglês. Dani, assim, como eu mencionei anteriormente, as nossas aulas, elas têm a duração de 2 horas por semana. Se o aluno tem, enfim, a disponibilidade, ele pode ampliar essa carga horária através de aula de conversação também. E é claro que o acompanhamento que o aluno vai fazer fora da escola também vai fazer toda a diferença, né? Mas isso não precisa necessariamente acontecer de uma forma formal, né? Uma sugestão, uma dica que a gente costuma dar para os alunos também é de tentar aliar o aprendizado do inglês junto a momentos de lazer. Então, no momento em que o aluno, por exemplo, que gosta de assistir a uma série, se ele pode ouvir a série no áudio original, ouvir em inglês, inicialmente colocar as legendas, treinar o ouvido nesse sentido até chegar o momento que ele não precisa mais de legendas, é um exercício muito positivo, né? A gente passa bastante tempo no celular também. Então, por que não trazer esse momento de uma forma significativa também para o teu desenvolvimento linguístico nesse sentido? Baixar um aplicativo. Hoje temos muitas opções gamificadas, muito legais, que motivam o aluno nesse desenvolvimento também, que são uma alternativa, né? Indicada e sugerida. Enfim, conteúdos que a gente consome nas próprias redes sociais, que não precisam estar apenas em língua portuguesa. De repente eu me interesso por um tópico ou admiro determinada pessoa. Por que não consumir esse conteúdo, né, dessa pessoa, enfim, consumir esse tópico em inglês? Perfeito. Então, são exercícios, assim, legais que, às vezes, a gente nem percebe que a gente tá fazendo, né, esse exercício de fato, mas que o cérebro tá ali, tá Vai treinando. condicionando Exatamente. o cérebro. Exatamente. Profissão 13h42 já. A gente vai para mais um intervalo do Cafezinho Missioneiro. Lembrando que esse cafezinho é um oferecimento especial de Corsã, Grings Café Corporativo e Hey Peppers Santo Ângelo Escola de Habilidades. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Vem se permitir, vem. Hey Peppers, School. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grings Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grings Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
Agora são 13h45, a gente está de volta com o bloco final do nosso programa de hoje, com apoio de Corsã, Greens Café Corporativo e Hey Pepper Santo Ângelo, Escola de Habilidades. A gente segue com a nossa convidada, teacher Carolina, falando sobre educação, propósito e os caminhos que o aprendizado pode abrir na vida da gente. E aí, sobre ampliar nossos horizontes, eu quero que tu fale um pouquinho para nós de como é que funciona os intercâmbios na escola, porque que experiência fantástica que é fazer um intercâmbio, né, teacher? Com toda certeza. Dani, acho que essa é uma pergunta, sim, bem importante também. Dentro do leque ofertado pela Hey Peppers, então, além de curso de idiomas, robótica, programação, enfim, nós também trabalhamos com esse braço, com esse ramo, que é o de intercâmbios. Então, sim, nós temos ali a construção de grupos anuais que saem para os mais diversos destinos. Temos grupos para os Estados Unidos, para o Canadá, Inglaterra, Malta, África do Sul. Então, são diversas as possibilidades. Claro que cada destino tem um perfil diferente, então acaba captando ali perfis diferentes também de viajantes, né? E um dos grandes diferenciais dos programas de intercâmbio da Hey Peppers é o fato de que ele não se trata apenas de uma viagem de intercâmbio a nível assim de turismo ou passeio, por exemplo. É uma experiência educacional pela qual o nosso aluno vai passar. Então, absolutamente todos os nossos programas de intercâmbio em grupo, eles estão relacionados a aulas de língua inglesa que acontecem no local, né, no destino. Então, por exemplo, dentro da programação que os nossos alunos vão realizar, sempre uma parte do dia é dedicada a aulas de inglês. Então, a Hey Peppers tem parcerias com escolas de inglês espalhadas por esses países. Então, o aluno, ele chega no destino, ele tem a experiência de ter essa aula e depois, é claro, ele também pode aproveitar um pouquinho mais do que aquele país ou, enfim, aquele destino tem a oferecer. Mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho disso também, né? De que não se trata apenas de passeio ou turismo, mas é uma forma também de se desenvolver nesse sentido educacional, nesse sentido acadêmico, né? E quanto tempo fica no destino? Depende de cada destino, mas a grande maioria dos grupos fica um total de 2 semanas, né? Que legal. 14 dias. 14 dias. Isso, os nossos alunos, eles ficam hospedados, inclusive, em host families, então, casas de família. São famílias que já têm a experiência de receber alunos estrangeiros. A grande maioria delas também já passou por essa experiência, então teve, por exemplo, filhos daquela família que fizeram um intercâmbio para outros países, que estiveram hospedados em outras casas de família. E eu acho que isso é muito legal, porque possibilita que o nosso aluno, ele tenha realmente essa experiência de imersão cultural, né? Então, você poder estar dentro de uma casa que é local, né? Que é nativa, muitas vezes, e viver aquela rotina familiar, a pessoa, ela consegue, de fato, sentir o que é você ser dali ou você viver ali, né? Então, fazer as refeições junto à família e criar esse vínculo. Perfeito. É aquilo que a gente falou no início, é uma nova forma de pensar a respeito das coisas, né? Prof, a gente falava no intervalo a respeito até da minha experiência com a questão do inglês, porque a gente sabe que os pais que matriculam os seus filhos hoje num curso de inglês, né, num outro idioma, eles já entenderam a importância e a necessidade de, no mundo atual, se falar uma segunda língua. Então, vai lá, coloca a criança. Mas daí, no meu caso, né, a minha filha não se adaptou, eu achei que eu não deveria insistir, né, para não traumatizá-la, acabei não insistindo e ela ainda, sei lá, com 12 anos, ela não quis mais seguir no curso. E aí tu me trouxeste a história do teu aluno, de um dos teus alunos, né, que depois também de entrar enquanto criança, agora, enquanto adulto, ele entendeu a necessidade de ampliar, então, a questão da comunicação dele por conta de possibilidades no mundo de oportunidades de trabalho. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é muito importante a gente reforçar, não só para os pais, né, mas para quem está no mercado de trabalho, que aprender é uma coisa que a gente fala todo dia aqui, independente do tema. Aprender é necessário, né? E aprender, então, ter uma outra forma de me comunicar é mais que necessário, né? É fundamental.
Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes. Dani, assim, de fato, por muito tempo a gente ouviu e inclusive reproduziu o discurso de que fazer um curso de inglês ou saber inglês seria um diferencial, né, para o nosso currículo, por exemplo. Enfim, hoje em dia eu acho que isso já foi inclusive ultrapassado. E a gente enxerga o conhecimento de uma língua, como, por exemplo, a língua inglesa, como algo fundamental. Sim. Né? Então, para os meios em que a gente vai circular, o inglês acaba sendo a língua que vai ser utilizada. Né? A gente falava antes sobre as oportunidades, enfim, os acessos, e é o inglês que vai possibilitar isso, né? Que vai oportunizar isso. Então, é um investimento, de fato, garantido. Né? É um investimento garantido. É importante que os pais tenham também essa ciência de fazer esse investimento quanto antes também e de não desistir, né, no processo. Isso é bastante importante. Mais cedo ou mais tarde, isso acaba vindo também. O que tu percebe, né? Porque a gente, dentro do que tu falou, a gente vê que a educação, ela mudou muito nos últimos anos, ainda bem, né? Sim. Mas assim, a gente percebe também que as famílias estão tendo uma visão diferente. O que tu percebe das famílias quando procuram a escola? O que elas buscam lá para os filhos? A grande maioria já pensa muito assim nesse futuro, de fato. E eu penso assim que eles procuram a qualidade e o diferencial. Sim. Né? E eu sinto que isso que a Hey Peppers também pode vir a oferecer. É sim um ambiente diferente, é um ambiente divertido, bacana, disruptivo, mas a gente trabalha com muita seriedade também. E busca trazer isso com a maior qualidade possível, né? Hoje estamos pautados, como conversávamos anteriormente também, em abordagens e metodologias que são muito contemporâneas, né? Nós chamamos de abordagens e metodologias ativas, que colocam justamente o aluno como um centro, né, do processo pelo qual ele está passando. Então, sim, o aluno, ele é muito protagonista nesse processo todo, no decorrer das aulas. E isso faz uma diferença muito grande também, né? Sim. Então, acho que esses são alguns dos diferenciais que os pais buscam e que nós buscamos também entregar. Excelente. E daí, assim, a gente já conseguiu te conhecer um pouco, né? Sabe o que a gente vai encontrar na tua sala de aula. Mas eu gostaria que tu falasse um pouco do perfil dos professores da Hey Peppers, né? Porque eu acho que os responsáveis por toda essa transformação também devem ser pessoas muito especiais. Com toda certeza. Que tu certeza. falasse um pouquinho deles pra gente. Com toda certeza, Dani. Assim, nós buscamos construir o nosso time com o maior cuidado possível. Hoje nós temos, assim, uma equipe excelente, tá? Professores que têm a cara da Hey Peppers, né? Que tem o perfil ali que a gente busca. Então, sim, são pessoas com esse perfil, assim, dinâmico, divertido, comunicativo, que é o que uma aula Hey Peppers e uma aula comunicativa precisa ter. Mas são também profissionais, assim, muito qualificados. Então, desde em termos, assim, de formação, são profissionais que são formados na área, que são especializados na área e que recebem também todo um suporte da Hey Peppers. Então, hoje, um professor Hey Peppers, ele está apto a entregar aquilo que nós entendemos como sendo uma aula de alto nível, né? Muito por conta também desse treinamento, dessa formação e desse acompanhamento constante que eles recebem, desde, no caso, junto à sede, né, mas também dentro da nossa escola. Então, o nosso professor hoje, ele tem todo esse acompanhamento e esse desenvolvimento constante, porque também é muito importante, né, Dani, que esse trabalho seja desenvolvido dia após dia. Perfeito. Essa construção, e eu como licencianda sei um pouquinho disso, né, ela não se limita ao professor, à escola, né, e o papel dos pais também não é só ir lá e matricular o aluno no curso e entender que está feito a sua parte, né? Os pais, a família tem um papel importante também nessa construção desse aprendizado. O que tu entende, assim, na tua visão? Qual que é o papel da família
né? Como que vocês incorporam a família dentro do processo de aprendizagem dos alunos? Muito importante esse ponto que você traz também, Dani. Assim, quando anteriormente, por exemplo, eu dizia que nós temos o aluno como centro do processo pelo qual ele está passando e como sendo protagonista desse processo também, na teoria é muito bonito, né, de a gente dizer isso ou até mesmo de a gente ouvir isso. Mas na prática, isso significa que é uma via de mão dupla, Sim. né? Então, assim, sim, o professor vai ser qualificado, o professor vai ser dinâmico, comunicativo, vai receber o acompanhamento e o desenvolvimento e vai entregar o melhor que ele pode entregar em sala de aula, mas a gente também precisa da colaboração e da participação ativa desse aluno. É assim que esse método funciona. Então, enquanto um aluno adulto, ele vai fazer isso por conta própria, mas quando nós estamos falando de crianças ou de adolescentes, a gente precisa, sim, da participação dos pais, né? Da participação das famílias. E eu diria, assim, que as nossas famílias, elas estão muito próximas à escola. Desde no sentido, assim, de receber esse acompanhamento. Então, constantemente, nós também temos sessões de feedback, né? Com os pais, com os responsáveis, para que eles tenham uma clareza também de como esse desenvolvimento está se dando e para que a gente tenha esse momento de troca que tão importante mas também para fazer esse acompanhamento em casa, né? Então, a realização de um tema, um momento de estudo, um momento ali de interação que pode acontecer em inglês também, é fundamental que o pai tenha essa participação, né? Então, a gente conta muito com a presença deles nesse sentido, que acaba fazendo uma diferença muito grande também para o processo, né, da própria criança ou até mesmo do adolescente. E né? É muito legal participar da Com transformação certeza, eu deles. diria assim, para os pais, eu acho que é ainda mais gratificante, né? De poder acompanhar assim de pertinho e, enfim, uma série de coisas que é desenvolvida através disso, sabe? Então, os laços, as memórias afetivas. Então, é muito, muito gostoso, assim, é muito importante para nós enquanto escola, mas para esse momento em família também acaba sendo muito legal, né? Ai, que legal. Não, eu imagino, porque assim, eu te falei, né, que eu tenho um pequeno de 3 anos, o Bernardo, e o Bernardo, ele conta até 10 em inglês. Sim. Ele sabe cores e bichinhos, animais. E eu fico boba ouvindo ele falar e associando, vendo ele associar as coisas. Eu imagino. Imagina depois, quando ele estiver de fato aprendendo, Sim. entendeu? Bom, eu gostaria que tu falasse um pouquinho dos próximos passos da Hey Pepper Santo Ângelo. Quais são os planos que vocês têm? O que vem ainda? Como é que vocês vão nos surpreender mais ainda? Eu vou tentar falar, assim, mas sem entregar muitos spoilers, tá? Muitos segredos. Mas com a promessa de quando acontecer, tu vem aqui contar. Com toda certeza eu volto e eu conto. Tá bom. Mas assim, Dani, sabe que a nossa gestão, ela é bastante recente, né? Então, estamos à frente da Hey Peppers de Santo Ângelo desde o final de 2024. A escola, ela já está aqui na cidade há mais de 10 anos, mas a nossa gestão é um pouco mais recente. E eu acho que é muito legal quando vem justamente novas pessoas com esse novo ar, esse novo respiro, porque a gente vem com a mente assim borbulhando, né? Então, sim, muitas mudanças e novidades já foram trazidas para a escola ao longo desse primeiro semestre, né, pelo qual nós passamos, mas nós temos assim muita vontade e estamos trabalhando já também para novos projetos. Então, desde novas modalidades a serem ofertadas, né, para os nossos alunos. Temos aí também uma coisa muito legal que está vindo ao ar, que é o fato de os nossos alunos poderem utilizar uma inteligência artificial totalmente personalizada em termos de Hey Peppers. Então, acho que esse é um grande diferencial também pra gente, sim, pra gente compartilhar com as pessoas. Hoje, o nosso aluno Hey Peppers, ele tem direito e tem acesso a essa IA, né, a Pepper IA, que nós chamamos, e é uma forma mais, assim, de o aluno ter também de contato com o inglês. Então, por exemplo, fora da sala de aula, no momento de estudo, de revisão, de realização do homework, né, do tema de casa, aí me surgiu uma dúvida, me surgiu uma curiosidade, aciona a Pepper IA e hoje ela tem também já a possibilidade de conversar com o aluno apenas em inglês, então ela só entende se o aluno fizer a pergunta ou interagir com ela em inglês e ela responde em inglês. Então, é mais uma das grandes novidades que a gente está trazendo aí, que já está em vigor, né, na rede. E vem muito mais. Posso te garantir que vem muito mais. Prof, que máximo. Sim.
E aí, assim, já são 14 horas e eu gostaria que tu deixasse um recado final para quem está nos ouvindo e quer aprender uma nova língua, ou para os pais que estão pensando aí já em introduzir os seus filhos numa segunda língua. O que tu tens para dizer para os nossos ouvintes? Olha, somando tudo que nós já conversamos ao longo dessa última hora, Dani, eu diria assim que é um investimento garantido, né? Nos dias de hoje, saber uma nova língua, dominar as habilidades e as competências deste século, né, é algo fundamental. Como nós falávamos, não só em termos assim mais práticos ou palpáveis, como por exemplo trabalho, enfim, estudo ou viagens, mas para a própria pessoa, né, como um ser humano que habita esse mundo globalizado e tão conectado. Então, assim, é um investimento garantido. Quanto mais cedo, melhor, mas ao mesmo tempo eu diria também que nunca é tarde. Então, para quem já está passando pelo processo, siga, né? Sabemos que tem, enfim, os seus desafios, mas faz parte também do processo. Mas para quem ainda está pensando e repensando, não perca mais tempo, né? Porque é realmente assim, um investimento garantido que é feito. Estamos falando de educação, né, Dani? Então, não tem... A gente não para de aprender. Exatamente. Nunca, né, teacher? Teacher Carolina, que prazer te conhecer. Obrigada, Muito igualmente, obrigada Dani. por esse bate-papo, que foi inspirador e cheio de possibilidades. Hoje a gente viu que aprender uma nova língua é muito mais do que decorar palavras, é abrir portas, cruzar fronteiras e construir futuros. Eu agradeço demais a Rei Pepper Santo Ângelo, Escola de Habilidades, pela parceria desse programa, também a Corsã e Greens Café Corporativo, e a você, ouvinte, nossa gratidão de sempre. Amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro, com boas conversas, bons encontros e propósito em cada xícara. Até lá, um beijo